Bom dia, povo lindo de Deus. Hoje pela manhã o Senhor me deu uma visão, pediu para que eu compartilhasse com os meus irmãos de fé. Eu até já gravei esse vídeo, mas como o áudio do meu outro telefone não tá tão bom, eu decidi gravar de novo e aí o Senhor pediu até que eu acrescentasse uma informação. A visão que ele me deu foi o seguinte: ele me mostrou você dentro de um barco. E dentro desse barco é muita água. E ele me mostra que esse barco tá num mar. E esse mar, ele tá muito calmo. Não tem nenhuma onda. É como se fosse um tapete, assim, um tapete de água, sabe? E o Senhor me fala, e na sequência, ele me mostrou que esse barco, você não estava mais dentro dele, e esse barco, ele estava debaixo da copa de uma árvore. Então, aí ele pediu para mim, grava aonde você vê uma árvore. Veja que a copa da árvore está praticamente passando o telhado da casa. Só que essa árvore que eu via, ela era muito cheia. Ela era uma árvore com muita folhagem. E o barco estava debaixo, assim, como se ele estivesse na sombra da copa da árvore, mas lá em cima. Então é como se todo esse caule que vocês veem aqui, você não dava para ver, porque ele estava submerso. E o Pai me disse o seguinte: houve momentos na sua vida que jogaram muita água dentro do seu barco para que o seu barco afundasse e você morresse afogada. O objetivo era de sucumbir. Só que o Senhor, ele transforma toda maldição em bênção. E enquanto jogavam aquela água no seu barco, ninguém entendia por que você não naufragava. Ninguém entendia, ou ninguém está entendendo, por que você não afunda? Por que você não quebra? Por que você não morreu afogado ainda? E aí o Pai me disse assim: sempre que jogavam água nesse barco, eu fazia essa água escorrer. Então é como se tivesse um furo no seu barco. Então jogava água e a água descia, ela escorria. Pela lógica humana, o que ia acontecer? Ia entrar mais água dentro do seu barco e você ia morrer. E enquanto eu caminhava, o Senhor falou assim para mim: lembra de Pedro? Pedro estava dentro do barco com os discípulos. E aí Pedro viu Jesus, viu um homem, mas ele não tinha certeza. E Jesus chamou ele desceu do barco e ele começou a caminhar sobre as águas. Só que ele estava no meio de uma tempestade. Quando ele olhou para as circunstâncias, ele quase afundou. Foi quando Jesus pegou ele pelos braços e chamou ele de homem de pouca fé e colocou ele de volta para o barco, ou seja, ele andou 2 vezes sobre as águas. E o Senhor, ele é muito perfeito, né? Pai, Filho, Espírito Santo, Espírito, alma e corpo. É a Trindade. E o Senhor me revelou, enquanto eu caminhava, que por 2 vezes você tentou sair do barco no meio da tempestade. Mas você estava olhando para as circunstâncias e a ventania era tamanha, era muita tempestade. E a sua fé estava abalada e você quase naufragou. E o Senhor me disse que Ele te ensinou, durante a sua jornada, a olhar para Ele e não para a água que estavam jogando para dentro do seu barco. E conforme você foi olhando para Jesus e não para a água que jogavam no seu barco, você nem percebeu que Deus estava
transformando toda aquela maldição em bênção. Então aquela água, conforme jogavam dentro do seu barco, o seu barco ele começou a flutuar. Ou seja, sabe quando você coloca algo leve dentro de um copo, você coloca água e esse negócio, uma rolha, por exemplo, e a rolha começa a subir e ela flutua, ela boia. E o Senhor disse que foi isso que Ele fez contigo. Por isso que, na visão que Ele me deu, a árvore tinha o caule submerso. Porque toda aquela água que jogaram no seu barco, para que você afundasse, para que você naufragasse, Ele fez aquela água escoar e você ia subindo. Porque Deus é na sua vida. E o homem, ele acha que você não tem Deus. E ele não entende por que você não afunda. E aí Deus me mostrou aquele barco debaixo da copa, submersa, né? Toda a árvore submersa, só a copa que não. E você fora d'água, fora do barco. E ele disse assim: filha, diga para o meu povo que chegou a hora do meu povo andar sobre as águas, que chegou a hora de viver o sobrenatural com Deus. É a hora de você experienciar o efatá de Deus. E ele diz que tem filhos dele aqui que estão nesse processo de que estão jogando água dentro do seu barco. E ele diz assim: fala para o meu povo, esse que ainda está dentro do barco, que estão jogando água, para não focar na luta, para não focar na perseguição, para não focar nas circunstâncias. E toda vez que você estiver passando por uma luta, por uma turbulência, por uma perseguição, por uma opressão, ele falou assim: fala para o meu povo olhar para as bênçãos que eu estou transformando. Que tudo isso que estão lançando sobre o meu povo de perseguição, de luta, de opressão, que eu estou transformando tudo isso em bênção. Então fala para o meu povo, esse que ainda está dentro do barco, que estão jogando água, porque pelo que o Senhor me falou, existem duas situações. Você que já está já saiu do barco, que está na hora de você sair do barco. Que está na hora de você andar sobre as águas. E você vai saber que é com você. Porque... E como que você vai saber que é com você? Porque você, quando as lutas acontecem, elas não te abalam mais. Ou nada mais consegue tirar você da sua serenidade, da sua paz, da sua calmaria. O mundo pode estar desabando à sua volta e você está sereno, serena, você está calma. E aquele que ainda estão jogando água dentro do seu barco, você ainda está ansioso, você ainda olha para o problema, você ainda olha para as circunstâncias, você ainda não serenou. E por isso que o Pai pede para você observar, olhar só para Jesus, fazer aquilo que Ele te pede. É para orar, ora, é para jejuar, jejua, é para trabalhar, trabalha, é para ir, vai, é para ficar, fica. Ele pede confiança. E aí ele fala mais, ele fala assim: olha para aquele que já passou por essa fase e que o barco dele tá lá na copa ali, que ele já está saindo do barco, que é a hora do efatá de Deus, ele vai viver agora o caminhar sobre as águas. E o que isso significa? Significa que ele já cessou a tempestade, não tem mais nenhum vento. E o seu caminhar sobre esse espelho de água, que é a sensação que eu tenho que é um espelho de água, assim, ó, não tem nenhuma onda,
É só a água, o barco e a árvore, você e o Senhor. E você pode caminhar tranquilamente. A vitória é certa. Ele já cessou a tempestade, ele cessou a ventania. Você pode até ter achado que você estava sozinho no barco, mas você não estava, porque Deus estava contigo, tirando aquela água, deixando escoar aquela água, transformando toda aquela maldição em bênção. E o que ele quis dizer com aquele barco debaixo da copa e só dava para ver a copa? Ele disse assim, que você vai alavancar muito rápido, você vai chegar muito rápido ao topo. As pessoas que estão contemplando, né, o teu cenário, que estão contemplando a tua luta, a tua perseguição, não vão entender como que você vai chegar no topo tão rápido. Como que a virada na sua vida vai ser tão rápida. Porque as pessoas só estão vendo luta. E as pessoas estão contemplando e não entendem porque você não naufragou. E o Senhor fala assim, vai ser muito rápido chegar no topo. É questão muito rápido. Eu não sei se são dias, poucos meses, eu não sei te dizer. Mas pelo que eu vejo, da quantidade de água, do tamanho da árvore, porque pelo tamanho da copa da árvore a gente tem uma noção da largura do caule e do tamanho dessa árvore. Grande foi a perseguição na sua vida. E aí eu quero que você faça a seguinte reflexão. Uma árvore frondosa, enorme. Pense numa árvore grande. Ela é grande. E uma árvore muito carregada de folhas e assim, ela é grande, ela é cheia. Então imagina o quanto de água que jogaram dentro do teu barco. Agora você reverte isso tudo para a bênção. Isso significa que a bênção que você tá para receber, as bênçãos, a virada que tá para acontecer na sua vida, ela vai surpreender até mesmo a você. Você vai se surpreender com o que Deus está para fazer na sua vida. Então não tenha medo. Saia do barco e caminhe sobre as águas. Vá viver o sobrenatural com Deus. E você, que ainda estão jogando água aí dentro do seu barco, olha para essa visão que o Senhor acabou de dar para aquele que já passou por essa fase que você se encontra. E é lá que Ele vai te levar. Então não foque na luta. Foque na visão que o Senhor está te dando. Essa água calma, cristalina, como um espelho d'água. E você caminhando levemente, flutuando sobre essa água de uma forma sobrenatural que só Deus na sua vida pode te proporcionar isso. Então fique com essa porção que é sua, que você fique na paz do Senhor, que você tome posse dessa visão, porque eu já tomei posse da visão para mim. Tome posse ela para você também. E tenha um dia extraordinário na paz do Senhor. Amém?